Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, esteja tudo bem em paz. Hoje, em mais um café com Jesus, nós vamos aqui hoje falar sobre Gênesis 15, leitura e reflexão. Acompanhe comigo então a leitura primeiramente, ok? Vamos lá? A aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos e o herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre eles trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes desta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, os quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Senhor, muito obrigado por mais um dia na tua presença, obrigado pela leitura de Gênesis 15 que nós fizemos, Pai, nesta oportunidade, e agora nos abençoa no tempo em que nós vamos refletir sobre a tua palavra, Senhor. Que teu Santo Espírito nos dirija, em nome de Jesus, amém. Amém. Gênesis 15. Capítulo interessante, né? Vai formalizar ali a aliança que nós chamamos aliança abraâmica, ou seja, o pacto de Deus com Abraão, e ele também estabelece ali as bases teológicas de uma justificação pela fé e também a promessa da terra e da descendência. Começamos então analisando os primeiros 6 versículos, a promessa de um herdeiro e a justificação pela fé. O que acontece? O temor de Abraão de um lado e o conforto divino de outro. O capítulo abre aqui então com a palavra do Senhor vindo a Abraão em visão. Vai falar: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E aí segue-se o questionamento de Abraão, expressa a sua angústia por não ter filhos, e aí aponta, né, que o herdeiro da casa dele seria o servo Eliezer de Damasco. E aí depois nós temos a questão da promessa da descendência. Deus responde a Abrão categoricamente que o herdeiro, seria um filho gerado por ele mesmo. E o Senhor o leva para fora e diz: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contá-las, assim vai ser a sua descendência. Então ocorre a justificação pela fé, um dos versículos mais importantes da Bíblia que a gente sabe. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado, lhe foi tributado como justiça. Peraí, mas Abrão estava ou não estava com medo? Vamos tentar entender essa parte ali. Por quê? Porque parece que sim. Vamos ver uns motivos para isso. Primeiro, a retaliação dos reis orientais. Como nós já vimos ali no versículo anterior, no versículo 14, Abrão fez algo incrivelmente audacioso. O que ele fez? Ele montou aquele pequeno exército doméstico, né? 318 homens e mais os amigos dele ali,
inclusive o Manre também, e perseguiu uma coalizão de 4 grandes reis do Oriente, liderados então por aquele nome diferente, Kedorlaomer, né, o rei de Elão, e que haviam saqueado Sodoma e Gomorra e levado aí o seu sobrinho Ló, e Abrão então os derrotou em uma estratégia ali de ataque noturno, como a gente viu, audaciosa, né, inteligente, e recuperou tudo isso. E historicamente, gente, esses reis eles eram poderosos e cruéis, e a preocupação de Abrão nesse momento era legítima. Por quê? Porque esse pessoal, eles foram pegos de surpresa uma vez, tudo bem. Mas e agora? Se eles se reorganizaram, poderiam voltar com todo esse exército para se vingar. Então, por isso, a primeira coisa que Deus diz para Abrão: eu sou o seu escudo, quer dizer, eu sou a proteção militar e física que você precisa nesse momento de vulnerabilidade. Então isso pode ser também a questão do temor, né, do medo dele. E o segundo motivo também é o quê? Apesar dele ter recusado o espólio ali de Sodoma, do rei de Sodoma, isso também era um motivo que deixava ele com medo. Vamos pensar um pouquinho. No final do capítulo 14, o rei de Sodoma oferece então todos os bens que foram recuperados para Abrão. Ele só queria ficar com as pessoas, lembra-se? Mas Abrão faz o quê? Recusa categoricamente, dizendo que não vai aceitar nem um fio ali ou uma correia de sandália do rei, para que o rei não dissesse, né? Eu enriqueci Abrão. Ao fazer isso, então, Abrão o que faz? Ele abre mão dessa imensa fortuna, mas junto com essa abdicar disso, né? Com essa renúncia, possivelmente também ele está abdicando o quê? Recursos que poderiam ser usados ali para fortalecer, para reforçar sua própria segurança, para contratar ali, sei lá, mais mercenários, perdão, para proteger as suas terras. Então, ao ver Abrão humanamente desprotegido e sem esses recursos, por isso que Deus fala o seguinte: grande será a sua recompensa, de certa maneira compensando o que ele recusou ali pela fidelidade ao Senhor. Uma situação que nós fazemos, né, que quando a gente na verdade tem fidelidade para Deus, a gente vê que a gente renuncia a uma situação, mas Deus de uma maneira extraordinária nos dá muito mais. Então olha só que interessante, supre a nossa renúncia e nos dá ainda muito mais. Então aqui tem essa questão também envolvida desse certo receio, quando aí acalmando ele, Deus vai dizer: grande será a sua recompensa. E o terceiro motivo é a dificuldade da falta de uma linha sucessória. O medo de uma retaliação familiar ali, o medo de uma retaliação militar, né, do pessoal ali, ficava muito mais dramático. Por quê? Porque Abrão não tinha filho, gente. Se esses reis voltassem e matassem Abrão, o seu nome, a linhagem, a promessa de Deus iam morrer com ele, né? Acredite se quiser, mas era um medo ali real naquele momento. Então, nesse sentido, é interessante que ele fala, né? O seu herdeiro, seria ali o seu servo Eliezer. E o medo dessa morte física estava intimamente ligado ao medo da promessa divina falhar. Então, veja só, a percepção de que Abrão estava aí com medo, estava com temor, ela é correta. Por quê? Porque Deus coloca: não tenha medo, eu sou seu escudo, eu lhe darei sua recompensa. Então, tudo isso encaixa-se perfeitamente como uma resposta que foi direta ali para aqueles temores gerados pela guerra que, apesar de tudo, Abrão tinha acabado de vencer, mas ela trazia também todas essas dúvidas, essas incertezas, inclusive dessa questão de filhos, né? E aí, no versículo 2, Abrão também estava desanimado, como qualquer um de nós ali, quando a gente tem alguns momentos de dificuldade na nossa vida. O que o Senhor vai me dar se eu continuo sem filhos? Então, esse desânimo de Abraão, aí do versículo 2, ele também reflete as nossas fraquezas, quando, por exemplo, a nossa realidade ao redor, a realidade prática, né, vivencial, ela parece contradizer as promessas de Deus para a nossa vida. E olha só, mesmo ele sendo próspero, mesmo ele sendo vitorioso em outras áreas, ele sentiu o peso do tempo, já estava ali, né, caminhando ali os seus bons 80 anos, né, e aí o que acontece? Ele sentiu o peso também do desgaste, de uma espera que parecia interminável, por esse filho prometido que nunca chegava e tal. Então, nesse sentido, o que acontece? Foi uma reação honesta, foi uma reação sem disfarce, foi uma reação sincera, que mostra que o desânimo faz parte da jornada humana, sim, mas que a verdadeira fé, ela não exige que a gente esconda as nossas frustrações. Então, ele se abriu ali com Deus, e o que acontece? O mais encorajador disso tudo, nesse texto, é que Deus, ele não repreende Abrão por expressar esse cansaço. Em vez de dar um sermão teológico, né, mandar brasa sobre a falta de fé de Abrão, o que acontece? O Senhor, ele acolhe a dor de Abrão e convida ele carinhosamente, digamos assim, a mudar de perspectiva, levando então para fora ali e aí mudando, né, fora da tenda, ali para olhar e contar as estrelas. Isso nos ensina o quê? Que nos momentos de dificuldade, de maior desânimo,
o melhor lugar para a gente derramar nossas angústias é diretamente diante de Deus, que é o poder, né, que tem para renovar nossa esperança e aí fazer cumprir o impossível nas nossas vidas. Mas quando ele fala de Eliezer de Damasco, quem era esse Eliezer de Damasco? Veja só, era o servo de maior confiança na casa de Abrão. O texto bíblico descreve ele como filho da casa, você vai ver ele depois, né? E aí é alguém que nasceu ali sob os cuidados da família de Abrão, ou que foi integrado a essa família há tanto tempo que gozava de uma plena intimidade, atuando então como uma espécie de administrador principal ali de todos os bens e posses do patriarca. Então, a menção Eliezer de Damasco diz que ele era dessa cidade. Era a capital da atual Síria, indica que a sua situação ali, a sua origem geográfica, ele estava passando ali na comitiva de Abrão e tomou ali forma, né? Foi agregado a essa comitiva, porque essa comitiva de Abrão agregava pessoas ali de diferentes religiões, diferentes regiões por onde passava ali na sua peregrinação. De qualquer maneira, o que acontece é o seguinte, o nome Eliezer de Damasco, com essa grafia exata, gente, só aparece explicitamente aqui em Gênesis 15, 2. No entanto, existe aí um entendimento da teologia e da tradição bíblica que esse personagem também aparece lá no futuro em Gênesis 24. É que, por exemplo, ali esses comentaristas aí, judeus e cristãos, concordam, né, esses teólogos que concordam que Eliezer é o servo anônimo que protagoniza todo o capítulo 24 de Gênesis. Se lembram ali quando já na velhice, ainda a gente vai ver, né, mas a gente já sabe um pouquinho da história, já na velhice, Abrão lhe confia, Abrão agora já sendo chamado de Abraão, confia para ele a missão mais importante da sua vida, viajar de volta à terra natal da sua família para encontrar uma esposa para o filho Isaque, tá? Embora o texto de Gênesis então se refira a ele como o servo mais velho da casa de Abraão, que governava tudo que ele possuía, todas essas características aqui que eu falei para vocês apontam para Eliezer. E ali em Gênesis 24, versículo 2, disse ele ao servo mais velho da sua casa, que é responsável por tudo quanto tinha. A atitude dele nesse capítulo revela aí o caráter extraordinário desse homem, desse servo Eliezer de Damasco. Então, ele aceitou o juramento, era uma fidelidade inabalável, por quê? Porque ele se comprometeu com Abrão, né? Inclusive ele coloca ali mão debaixo da coxa, você vai ver depois quando a gente chegar lá, de não escolher uma mulher cananeia para Isaque, blindando assim a linhagem dessa promessa, né, que Deus tinha feito para Abrão. Depois ele era um homem de oração e fé. Por quê? Porque ao chegar ao poço lá na Mesopotâmia, a primeira atitude desse servo foi orar. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abrão, dá-me hoje bom êxito. Gênesis 24, 12, vamos ler lá na frente. Ele presenciou inclusive uma resposta imediata da sua oração ao conhecer quem? Rebeca, isso mesmo. Então, o que acontece? Quando a família de Rebeca o convidou para comer, olha só, ele estava focado no propósito. Ele recusou o banquete dizendo, não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Gênesis 24, 33. E esse servo, Eliezer de Damasco, colocou aí os interesses do seu senhor acima do próprio conforto. E aí nós entendemos que Eliezer tinha até, né, motivos de sobra, motivos humanos para torcer contra o nascimento de Isaque. Como nós estamos vendo aqui em Gênesis 15, o que acontece? Se Abraão morresse sem filhos, ele, Eliezer de Damasco, herdaria uma das maiores fortunas ali da região. Então, quando Isaque nasceu, o que aconteceu com Eliezer? Ele perdeu o direito legal àquela herança bilionária, sei lá, estrondosa, digamos assim. Mesmo assim, lá em Gênesis 24, nós vemos ele empenhado, colocando toda a sua energia, cruzando o deserto, orando fervorosamente, para encontrar a esposa ideal, né, para o jovem ali, vamos dizer para Isaque, que foi o jovem que tirou a herança dele. Ele amava Abraão muito, sabia o lugar exato do seu papel de servo e ainda mais respeitava não só Abraão, mas o Deus de Abraão acima de qualquer ambição pessoal. Então, muito interessante. Ele permanece na história bíblica, né, como o padrão máximo de um servo fiel, cuja lealdade ajudou a pavimentar, quer dizer, a construir o futuro da própria nação de Israel. Que interessante, né, para você perceber um pouquinho dessas questões. E aí a gente segue adiante dizendo, né, que ali no versículo 6, que a fé foi acreditada como justiça. E o que significa isso? Significa que Deus valoriza a confiança de Abraão nele acima do seu desempenho perfeito. Então olha só, assim como Abraão olhou para o céu e aí decidiu crer na palavra de Deus contra todas as probabilidades,
quando nós também descansamos nas promessas divinas, a gente também entende que aquilo que Deus já fez por nós é suficiente para que a gente tenha a nossa fé enxergada por Deus como sendo de fé de um justo. E aí a gente pode ser assim totalmente aceito, ficar em paz e ser perdoado por Deus. Olha só que interessante. Então, aí tem essa famosa frase, né, de que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. No versículo 6 nós vemos isso. Depois continuamos ali do versículo 7 para o 11, na promessa da terra e a aliança de sangue. Então a garantia da terra, Deus se identifica ali, dizendo que tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, para dar toda aquela terra por herança. E aí Deus responde, né, a pergunta de Abraão: como posso saber que entrarei em posse dela? Então Deus ordena então que Abraão traga ali 5 animais, uma novilha, uma cabra e um carneiro, além de uma rolinha e um pombo, no versículo 9 até 11. Abraão corta os animais no meio, exceto as aves, e dispõe as metades dela frente a frente. Aves de rapina descem sobre os cadáveres, mas Abraão as enxota. Então o que está acontecendo? Abraão, a gente sabe que embora ele ali habitasse fisicamente os carvalhos ali de Manre, ele não possuía a propriedade da terra. Ele era uma pessoa nômade, né? Estava ali, digamos assim, de passagem. Então, o que acontece é que, para responder ali às questões de Abraão, inclusive ele estava ali dominado por nações pagãs à sua volta, Deus não pediu um sacrifício comum para ele, mas ordenou, olha só, isso aí não é um sacrifício propriamente dito, mas é um ritual jurídico daquela época, conhecido como cortar uma aliança. No versículo 9 nós vamos ali: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Isso aí, o que acontece? Eles foram partidos no meio para formar um corredor de sangue, que funcionava como uma assinatura de um contrato de vida ou de morte, onde os pactuantes ali desse contrato, digamos assim, ao assinar, né, juravam que sofreriam o mesmo destino daqueles animais se eles quebrassem essa palavra. Então olha só que interessante, né? Nesse sentido, o que acontece? Que o grande diferencial teológico que a gente vê depois aí é que Deus faz Abraão cair em um sono profundo e passa sozinho pelo corredor de sangue, representando aí por um fogareiro fumegante, como nós vimos, né? E uma tocha acesa. Então, ao alterar o costume cultural e passar isoladamente entre os pedaços, Deus, o Senhor, assumiu ele unilateralmente toda essa responsabilidade pelo cumprimento da promessa. Então Deus garantiu a posse futura para a descendência de Abraão, empenhando sua própria vida e divindade, assegurando que mesmo diante das fraquezas humanas, a aliança que ali estava sendo estabelecida jamais falharia. Então, olha só que simbolismo interessante, né? E aí a gente vai ver que a gente teve essas questões de que as aves, e ele porém não cortou, e aí as aves de rapina ali começaram a descer do céu, e aí sobre os cadáveres, mas Abraão enxotava elas. O que isso quer dizer? Bom, o episódio aí da questão de que Abraão não cortou as aves, né, a rolinha ali e o pombo, diz respeito principalmente porque a gente tem a seguinte informação, que existe um protocolo cultural e jurídico ali no Oriente Médio que mais tarde foi oficializado por Deus. A gente vai ver lá na leitura de Levítico, capítulo 1, versículo 17. Por quê? Porque pelo fato das aves serem animais muito pequenos em comparação ali com a novilha, com a cabra, com o camelo, com o carneiro, perdão, dividir esses animais ao meio reduziria eles a pedaços que eram insignificantes, impossibilitando então a exposição digna dessas duas metades frente a frente no corredor do pacto. Em vez disso, então, o costume daquela época exigia que esses animais eles fossem oferecidos inteiros, apenas com as asas fendidas, mantendo a integridade da oferta no altar. Essa é uma explicação para essa questão de não cortar a rolinha e o pombo, ou as aves no caso. E o episódio das aves de rapina que vinham ali, né, com a questão ali de querer comer os cadáveres, e Abraão ficava enxotando elas. O que isso simboliza? Simboliza, gente, o ataque das forças inimigas. Como seria o futuro império egípcio, que tentaria ali contaminar, escravizar e destruir a descendência da promessa, enquanto o ato firme de Abraão de enxotá-las representa então o papel desse homem como um guardião vigilante do altar de Deus. Então esse momento ele retrata exatamente esse exaustivo intervalo entre a entrega do sacrifício pela manhã e a resposta que veio ao anoitecer. E ensina pra gente o quê?
que a espera pelo cumprimento de uma promessa, ela não é passiva, vamos esperar aqui que as coisas vão acontecer. Não, ela exige o quê? Uma ação prática, uma resiliência, né? Tentando se moldar em situações como vão acontecendo, e um zelo espiritual para proteger nossos sonhos, nossos valores e nossas orações contra as dúvidas que vêm, as distrações, os ataques que tentam roubar aquilo que o Senhor consagrou para nós. Depois, seguindo adiante, a gente vai ter ali a profecia sobre o cativeiro e a libertação, em que há aí um sono profundo e o pavor, né? Ao pôr do sol, Abrão cai um sono profundo e uma escuridão densa e assustadora o envolve. O que acontece? Daí nós temos a revelação do exílio no Egito, em que Deus profetiza com precisão o futuro dos seus descendentes, que seriam peregrinos em terra alheia, seriam escravizados e oprimidos por 400 anos e que Deus puniria essa nação opressora e o povo sairia ali de lá com grandes riquezas. Então, haveria assim um retorno à terra prometida. Então, no versículo 16 se diz assim, que a quarta geração voltaria para aquela terra, pois a maldade dos amorreus ainda não tinha atingido a maldade, a medida completa que Deus desejava. Então olha só que interessante, depois há uma espécie de ratificação do pacto e a demarcação geográfica, né, em que aí o fogo ele passa entre os pedaços, quando o sol se põe e vê a escuridão, surge então um fogareiro fumegante e uma tocha acesa que passam por entre as metades dos animais. E aí, na cultura antiga, as duas partes do pacto deveriam ali passar entre os animais divididos, dizendo assim, olha, que aconteça o mesmo que houve com esses animais se eu quebrar o pacto. Aqui apenas Deus, que era representado pelo fogo e pela fumaça, passa entre os pedaços, mostrando que a aliança é incondicional e depende exclusivamente da fidelidade divina. Aí depois há o estabelecimento dos limites da terra, versículos 18 a 21, em que se define explicitamente aí as fronteiras da terra que foi dada para a descendência de Abrão, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, incluindo aí o território dos 10 povos antigos, né, que tem os nomes bem diferentes, como a gente viu, né, queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus, todo esse pessoal aí falando, a gente vai ver que aí a gente tem a questão de conquista dessas terras. E dos versículos 10 até o 18, Deus fala que direcionou para os descendentes de Abraão, mas não para Abraão. Então, peraí, Deus voltou atrás aí na sua decisão, porque a terra seria dada aos descendentes e não a ele? Que dificuldade é essa? É isso mesmo? Olha só, veja só, para a gente perceber isso, que Deus não voltou atrás, nós precisamos ver aqui algumas questões de pontos essenciais para isso. Então, olha só, Deus voltou atrás? A terra era para Abraão ou era para os descendentes dele? Na verdade, na mentalidade do antigo Oriente Médio, gente, as promessas que eram feitas ao patriarca, ao chefe da família e a sua descendência eram a mesma coisa. Não havia separação entre indivíduo e linhagem desse indivíduo. Então essa é uma situação específica. E a questão da unidade da família, quando Deus diz no versículo 7, né? Eu sou o Senhor que o tirei da terra de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra, e no versículo 18 diz, a sua descendência darei esta terra, não há contradição. Por quê? Porque Abraão tomou posse da terra juridicamente naquele dia através do pacto, mas a posse física e definitiva, ela seria desfrutada pela linhagem de Abraão. Abraão era a raiz, e os descendentes dele seriam os frutos. A promessa continuava sendo dele. E aí depois nós vemos o cumprimento no Novo Testamento. O Novo Testamento vai mostrar que Abraão entendeu isso perfeitamente. A gente vai ver lá no livro de Hebreus, versículo 11, do 9 ao 10, aqui permissão para a gente poder ler, né? Aí do Novo Testamento, pela fé ele peregrinou na terra prometida como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, Deus não tirou a terra de Abraão, ele expandiu a promessa de tal forma que ela sobreviveria além ainda do próprio Abraão. Então, nesse sentido, a gente começa a compreender que Deus vai revelando as coisas no tempo certo, gente. No versículo 6, o que está acontecendo? Abraão alcança a maturidade de crer contra a esperança, quando fala assim, Abraão creu no Senhor. Só depois que a fé de Abraão está firmada e creditada ali a ele como justiça, é que Deus mostra o cenário real. Deus estava dizendo, olha, agora que você confia em mim de verdade, Abraão, na verdade eu posso te mostrar agora o tamanho do processo que vai acontecer, porque a sua fé vai aguentar o peso dessa revelação. Então,
Qual que é o motivo teológico dessa demora? A maldade dos amorreus. E o versículo 16 vai trazer para a gente a chave teológica de toda essa demora, que é, na quarta geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então, Deus revela a Abraão que ele não funciona de forma imediata ou injusta. Os amorreus, que eram os povos pagãos que habitavam ali em Canaã, como nós vimos, eles estavam ali sob a paciência de Deus. Deus daria ainda ele mais um tempo, 400 anos, a oportunidade antes de trazer o julgamento através do povo de Israel. Enquanto aí o tempo dos amorreus não se esgotava, Deus usaria esse mesmo período do Egito para transformar a família de Abrão, que era apenas, digamos assim, um pequeno grupo de nômades ali, em uma nação poderosa de milhões de pessoas, capaz de tomar posse ali daquela terra imensa. Então, o que acontece é o seguinte: Deus não mudou de ideia, tá bom, meus irmãos? Só para vocês entenderem dessa maneira. Ele apenas revelou a Abrão o cumprimento de uma promessa divina. Muitas vezes ela envolve um processo histórico, um processo complexo, e o tempo de Deus não é diferente do nosso. Então, para Abrão saber do sofrimento dos seus descendentes, trouxe temor ali, o pavor da escuridão densa, como nós vimos aqui no versículo 12, mas o pacto de sangue, ali do versículo 17, trouxe para ele a certeza absoluta de que no final, a palavra de Deus, que sempre é a última, triunfaria. Deus revelou a dificuldade para não para assustá-lo, mas para mostrar que até os piores momentos da nossa vida, Deus ali, a gente viu, né, a questão dos momentos ali da história, dos seus filhos, e aí sobre a questão do Egito, estariam sob o controle soberano do Senhor. Então, reflexão para hoje, o que é? Fé e confiança. A fé de Abrão não foi ausência de dúvidas. Ele questionou, versículos 2, versículo 8, como nós vimos, mas a decisão de crer na palavra de Deus acima das circunstâncias naturais foi ali, prevaleceu. Então isso que é importante para a gente. Depois, a justiça de Abraão veio através da fé, um princípio que o apóstolo Paulo depois vai usar lá no Novo Testamento, Romanos 4, Gálatas 3, para explicar a nossa salvação em Cristo. E depois, a soberania da fidelidade de Deus. Deus assume toda a responsabilidade de cumprir a promessa, mesmo sabendo das aflições que o povo iria enfrentar no futuro. O que é o desafio para nós de Gênesis 15, então, hoje? É o desafio de mudar a nossa perspectiva diante de uma aparente, né, estou falando aqui entre parênteses, entre apóstrofes, perdão, demora de Deus, aparente demora de Deus. Então, o que acontece é que nós muitas vezes ficamos trancados aqui na nossa tenda do desânimo, olhando apenas para as nossas limitações, e aí a gente vê que o relógio está correndo, as circunstâncias ali